Esse é o segundo episódio do podcast Na Trilha da Adolescência. Quero agradecer a todos que participaram do meu primeiro podcast, junto com Pedro Leopoldo, e eu sou a Cleusa Barbieri, psicóloga. Hoje o meu convidado especial é Bernard Enders. 25 anos de profissão como educador, professor, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência tardia e os efeitos que isso tem na universidade, em sala de aula, e como eles se sentem diante desses adolescentes estendidos. Bom dia. Bom dia, Cleusa. Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Bernard, sou professor na Universidade de Brasília. E é um pouco estranho, né, a gente vir falar de adolescente durante o curso superior, né? Mas parece que essa trilha da adolescência aí, ela tem se expandido bastante, né? Então a gente tem recebido cada vez mais, né, ingressantes, né, estudantes que apresentam comportamentos adolescentes, né? Que têm um comportamento que às vezes não é o esperado para um estudante universitário, né? Então a profissão, né, de professor, ela tem tomado outros rumos, pelo menos de professor universitário, né? Ela tem tomado outros rumos, a gente tem tido que tratar de forma diferente, né, os nossos alunos, devido a essa trilha mais longa que eles têm percorrido durante a adolescência. E isso está em desacordo do seu momento universitário, né? O seu momento universitário era de uma outra forma, você já não era mais um adolescente, apesar de ter ingressado na universidade muito cedo, num curso tão denso, né? Veja, é até curioso, né? Porque quando a gente fala em prolongamento, né, da adolescência, acho que é um evento bem recente, né? Porque até pouco tempo atrás, as crianças passavam da fase infantil, de criança, para adulto, né? E o que acontece é que, atualmente, né, mais recentemente, eles têm tido condições de vivenciar uma adolescência mais prolongada, né? Então, veja que minha mãe, por exemplo, me teve aos 17 anos, enquanto adolescente. Então, ela não pôde, né, passar por essa adolescência tranquilamente, viver essa adolescência, né, com tranquilidade, né? E antigamente, né, quando a gente fala antigamente, não é muito tempo, né? 50, 60 anos atrás, né, as crianças já começavam a trabalhar com que idade? Eu comecei com 14 anos, né? Então, 14 anos, os pais já ficavam preocupados. Eu tirei minha identidade com 14 anos porque eu estava disposto a trabalhar. Falei, não, agora eu fiz 14, eu já vou começar a trabalhar, e aí eu fui lá fazer a minha carteira de identidade, né? E quando eu falei para os meus filhos, né, eu tenho 2 filhos adolescentes, né, então eles precisam tirar a carteira de identidade. Mas por quê, né? Então, um já tem 15 anos, inclusive, e ainda não sabia por que precisava da carteira de identidade, né? Uma mudança muito rápida, né? Aconteceu. Foi rápido, né? Então, a gente talvez não tenha, de repente, se adaptado, né? Não tenha tido tempo de se adaptar a essa transição, né? Ou seja, será que nós, como pais, como educadores, tivemos tempo suficiente para fazer essa mudança, fazer essa transição, acolher, né, esses adolescentes tardios, né? Quando eu falo adolescente tardio, é aquele depois dos 18, né? Tem esse esticamento, né? Você tinha me falado em algum momento, nós estávamos conversando, como é para vocês estar diante desse público em sala de aula hoje? Como é para o professor estar? Porque vocês precisaram também fazer uma reorganização no modo do ensino, né? Porque é como se os alunos estivessem muito mais pacatos diante daquilo que é oferecido enquanto ensino. E como é para você, professor, para você e para seus colegas, estarem diante desses alunos hoje que estão tardiamente, mas eles estão com uma necessidade de serem adultos para estar numa universidade, se supõe que são adultos, mas ainda trazem um comportamento, um sentimento, um funcionamento que condiz com um adolescente mesmo, né? Tem causado em nós, né, na categoria, né, em professores universitários, uma certa frustração, porque a gente demanda muito deles, né? Eles são muito demandados em termos de responsabilidade. O que a gente espera de um aluno, eu trabalho principalmente com os primeiros
períodos, né? São aqueles ingressantes mesmo, não os de final de curso. Aí a gente já percebe uma mudança, né? Ao longo dos 4, 5 anos de formação existe a mudança, a transformação. Ela existe, né? Não é talvez tão substancial assim quanto era antigamente, mas ela existe hoje também. Mas mesmo o aluno ingressante, ele é demandado muita responsabilidade, né? Muita autonomia. Então Né? fica um vácuo aí, né? Entre aquilo que é oferecido e aquilo que ele dá conta de fazer. Ele chega na universidade com muitos direitos, né? Achando que, por exemplo, tem direito ao diploma. Eu entrei numa universidade federal, agora eu tenho diploma garantido. E não é bem assim. E o emprego garantido depois do diploma? E aí vai, né? Vira uma bola de neve, né? Peraí, eu conquistei a minha vaga, agora eu tenho direito ao meu diploma, e quando eu tiver o meu canudo, quando eu levantar o meu canudo, eu tenho direito a um emprego, eu tenho direito a um bom salário, uma boa posição, né? E ainda não, e as coisas não são assim, né? A gente sabe que precisa da conquista, a gente precisa do esforço, né? Então, o aluno, o adolescente, ele é demandado ter muita responsabilidade na universidade, né? Muita autonomia. Eu fiquei aqui imaginando como é que foi para você também ser professor online dessa turma de 18, 19 anos, que são adolescentes, e que não estavam... É quase como se eles não estivessem presentes de corpo e alma. Até porque já é difícil eles ir para uma sala de aula e estar presentes e participar. Como era neste período para você? Porque você me relata uma certa frustração na sua carreira, nesse sentimento, porque você é um excelente professor, eu conheço o seu trabalho, sei que você é muito dedicado, você gosta, você tem uma alma de professor. E a sua vocação, o seu desejo é que eles absorvam esse conhecimento da mesma forma que você fez. E nesse momento existe esse questionamento, né? Eu acho que nesse momento vários colegas estão passando por esse questionamento, né? Durante a pandemia foi bastante triste, né? Porque eles não abriam o vídeo, né? Então a gente ficava conversando com a tela, né? Então tinha 1 ou 2 alunos que estavam ali de corpo presente, né? E a gente sabe disso, né? Provavelmente estavam fazendo outras coisas, vendo um seriado no Netflix, né? Dormindo. Dormindo, enfim. E quando a gente perguntava, né? Eu brinco, né, que parecia uma reunião mediúnica até as aulas na época da pandemia, porque você perguntava, fulano, você está aí presente? Você veio hoje? Fala com a gente. Se apresente. Se apresente, né? Você não falou nada, você está aí, você está presente? E não havia resposta. E não vinha a resposta. Falei, hoje não é o dia dele. Quem sabe, né? Na próxima. Então, isso foi também uma experiência bastante difícil, né? Para nós, professores, né? Também para os alunos, eu imagino, né? Mas a volta, né, tem sido mais desafiadora, né? Porque eles não conseguem permanecer em sala de aula atentos durante todo o período, né? Durante todo. Então, parece que eles estão chegando com bastante déficit de atenção, com bastante ansiedade, né? Parece que tem um cenário que é diferente do que era antes, pré-pandemia e pós-pandemia, né? Então, alguma coisa aí mudou nesses 2 anos que nós ficamos enclausurados, né? Isolados, e que está se refletindo agora, né? A gente percebe claramente a dificuldade de atenção, né? Então, você discute um texto e você não consegue extrair, né, daquele texto o objetivo. Porque não é leitura, né? Não é uma... Eles não gostam mais de ler nada, na verdade. É muito difícil. Né? Eu digo que mudou. A gente não pode generalizar. Estamos aqui falando das nossas preocupações com uma parcela de alunos. Nós não estamos aqui generalizando, não é culpabilizando, mas trazendo 2 pessoas que se preocupam com o futuro, com a sociedade, para que esses adolescentes sejam mais comprometidos e consigam extrair o máximo de aprendizado para que eles estejam melhor preparados. E esse não comprometimento é uma preocupação que nós temos, né?
em relação ao futuro dessa sociedade, desses alunos. E claro que nós temos esse envolvimento da pandemia, essa dificuldade que nós tivemos nesse retorno, né? E a gente tem que trazer isso para questionar e o que vamos fazer com isso. Isso. E tem o público, né? Eu sou professor de universidade pública, né? Então a gente sabe que as escolas ainda particulares, né, antes da universidade, elas têm escolas muito exigentes, né? E que as exigências estão cada vez maiores. Que são grandes públicos do meu consultório. Então eles têm uma tribulação muito maior, né? Por quê? Porque a exigência é maior, né, lá. Então você tem uma quantidade de professores muito maior, você tem uma quantidade de atividades extraclasse muito maior, e esses adolescentes acabam ficando até sobrecarregados com tanta tribulação. Mas essa sobrecarga talvez traga também um certo déficit de atenção, uma certa ansiedade, né? Aí você, obviamente, com muito mais propriedade do que eu, pode falar sobre isso. Mas o que a gente tem percebido é isso, é que eles têm chegado com mais dificuldade na universidade de atenção, né? Com mais ansiedade, alguns até com um certo pânico, né? Uma certa dificuldade de se manter em sala de aula atento. E aí eu entro falando um pouquinho do que eu entendo de desenvolvimento humano e por que é que os nossos jovens estão tão adoecidos, né? É claro que a gente primeiro tem que pensar que o mercado de trabalho mudou muito. Nós temos um mercado de trabalho agora cada vez mais exigente e os pais se preocupam muito com a formação. Então, eu costumo dizer que antigamente nós nos preocupávamos com a sobrevivência, como iríamos ter recursos, né? Uma geração pós-guerra que precisava pensar em alimento, precisava pensar em como sustentar a família. Então, os jovens eram cobrados mais cedo para ter tarefas, trabalho. E hoje o foco, o centro é o estudo, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e aí eles precisam doar mais. Ao mesmo tempo que temos tudo isso, eu vejo uma hiperproteção nesse momento do jovem e que ele não é tão comprometido com as suas coisas. Nós, pais, eu também falo, eu como mãe, eu sei que você é pai de 2 adolescentes maravilhosos, né? Incríveis seus filhos, e que a gente fica pensando como, né? Encontrar esse caminho do meio entre cobrar e permitir que eles tenham uma liberdade um pouco maior. Então, nós temos hoje um esticamento dessa adolescência com várias questões trazem isso, né? Então, hoje nós temos, sim, um centramento. Hoje os nossos filhos são o centro da casa. Tudo os horários, a dinâmica, o financeiro é envolvido em preparar esse jovem, esse adolescente para o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. E, por outro lado, há uma proteção. Então, parece que existe algo que é meio contraditório entre aquilo que eu ofereço e aquilo que eu cobro, aquilo que eu espero deles, né? Você percebe isso na sua casa, com seus filhos, no seu meio? Essa é uma preocupação interessante, né? Porque quando meu filho acabou de fazer 15 anos, meu filho agora é um adolescente de verdade, né? O que é que vai vir? Vai vir rebeldia? E o que de responsabilidade ele vai ter dentro de casa a mais, né? E até quando esse filho adolescente vai estar dentro da minha casa, né? Que a tendência é essa que você falou. O mercado de trabalho exigindo mais, é natural que, né, os jovens queiram fazer e precisem fazer universidade, né? Antigamente não. Antigamente você conseguia um emprego razoável tendo só ensino médio. Hoje em dia é só subemprego que você consegue praticamente, né? Sim. Com raras exceções, é subemprego que se consegue só com ensino médio, né? Então, a demanda pelo ensino superior é muito grande, né? Então, a tendência é que eles permaneçam nas casas dos pais, né? Nas nossas casas, né? Com esse aspecto de adolescente, né? Mais prolongado, né? De adolescência tardia. Mas e o que a gente faz com isso dentro das nossas casas? Como é que a gente pode trazer mais responsabilidade para eles dentro do lar, né? Porque, veja, eu fico imaginando, eu me tornei adulto com 17, 18 anos.
quando eu saí de casa para estudar fora, né? Então eu tinha que trabalhar para obter minha subsistência, né? Para pagar meu aluguel, para comprar minha comida, né? Então, né? E aí eu me tornei adulto, eu tinha minhas responsabilidades financeiras e tudo, né? O que o adolescente de 18, de 19 anos que está na casa dos pais pode ter de novidade, né, em relação a passar dos 18 anos? Porque ele vai acreditar que ele já é adulto. Isso que eu fico imaginando. Quando ele fizer 18 anos, que ainda estiver na casa dos pais, ele, agora eu sou adulto. Eu já posso fazer o que eu quero. Eu já sou responsável por tudo na minha vida. Mas ele não vai ainda ter todas as responsabilidades que a vida adulta demanda dele. Ele ainda vai ter uma dependência emocional muito grande, né? Financeira, sem contar financeira, né? E aí eu fico pensando se a gente também não é corresponsável, né? Por essa visão, às vezes, que os nossos jovens estão chegando na fase adulta, né? Naquilo que seria a fase adulta, com apenas direitos no bolso, né? Sem os deveres. Sim, porque o que eu imagino aqui é que só cobrar resultados, né? Como eu vejo muitos casos, não dá maturidade, não dá autonomia. Eu imagino que a construção, né? O que eu entendo, o que eu percebo, o que eu sei, que não é muito, mas sobre o desenvolvimento humano, é que existe uma construção. E essa construção, ela não é só acadêmica. Ela é de respeito, ela é de responsabilidade, é de maturidade emocional. E o que eu vejo hoje é que a gente protege os nossos filhos de passar por frustrações. Então, a gente prepara um universo para que o filho não tenha frustrações. E a frustração, ela é educativa. Ela consegue fazer com que eu coloque limites tanto em mim quanto no outro, que eu perceba o outro através das frustrações, né? Porque veja, nós seres humanos somos regidos pela lei do prazer e a lei do menor esforço. Isso é lei, isso é nosso, isso é humano. Se nós não fizermos uma contenção desse espaço nosso, que é da nossa psique, nós vamos criar reizinhos, né? Criar reinados dentro da nossa casa por pessoas que não estão prontas para usar uma cadeira de rei, né? Então, o que a gente precisa? Conter. Esse eu acho que é o maior desafio dos pais. Eu imagino que você também percebe isso no seu trabalho com seus filhos. É encontrar esse caminho do meio. Até onde eu cobro, até onde que eu não cobro. O que eu faço? Eu sei que para você não é a preocupação principal a formação acadêmica dos seus filhos, mas sim que eles sejam boas pessoas, estejam seguros emocionalmente. Mas nós precisamos aqui pensar na grande parcela da população que está aqui, que se preocupa muito com alguns aspectos do desenvolvimento e esquece de outros. Então, eu volto a dizer, aquilo que eu faço para um filho, que ele já deu conta de fazer, é quase como se eu estivesse incapacitando esse filho. Porque se ele dá conta de fazer alguma coisa e eu faço para ele, eu estou dizendo para ele que ele não é capaz de fazer. E aí isso vai criando uma bagagem emocional, vai crescendo dentro dele como uma sensação de incapacidade. Grande parte do adoecimento emocional dos nossos adolescentes é essa diferença de receber o conteúdo indicado. Porque, veja, entre aquilo que eu falo e aquilo que a criança ou adolescente compreende, às vezes é muito diferente. Porque a minha intenção é uma, mas como chega para ele é outra. Então, para mim, Cleusa, nós precisamos desenvolver dentro de casa espaços de combinações, de conversas, das crianças saberem, a gente saber das crianças, mas as crianças também saberem de nós. Nós usamos muito, para o filho chegar em casa e falar assim, e aí, como é que foi seu dia? O que você fez? Está tudo bem com você? Mas nós não falamos de nós. Nós precisamos falar de nós também para eles, para que eles consigam perceber as necessidades dos adultos também. É claro que filho não é
ouvinte dos nossos problemas. Não é isso. Não é para o filho ser confidente dos pais. Não é isso. Nem o filho ser com a gente, nem a gente com eles. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente se mostrar para eles também como um ser humano que tem necessidades, que está cansado, que tem uma cólica, que está com dor de cabeça, que está irritado por algum problema. Porque os filhos costumam ver os pais como se eles dessem conta de tudo. E não é assim. A gente sabe que não é assim. E uma coisa no ser humano é aquilo que for guardado, que vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai explodir em algum lugar. Ou emocionalmente, ou numa irritação. Por isso eu volto a insistir. Eu acho que nós precisamos criar espaços nas famílias para que as conversas sejam boas, né? Uma combinação das situações, que inclui a escola, que inclui as tarefas domésticas, que inclui o cuidado com o outro, com o ambiente. E se não está bom, vamos lá, vamos ver o que é possível fazer. É claro que esse lugar que eu estou falando é um lugar idealizado, né? Nem sempre é possível. Mas eu acho que se a gente pensar um pouco mais, talvez a gente consiga fazer isso melhor para que o adolescente que chega na universidade esteja um pouco mais preparado para enfrentar as frustrações da vida. É verdade, a gente tem... eu tenho preparado bastante eles, né? Como eu falei, eu sou professor dos primeiros períodos, né? Do primeiro período. Em uma das primeiras aulas eu falo, vocês têm que aproveitar ao máximo o tempo que vocês estão aqui. Porque você não vai ter como voltar atrás, você não vai ter como rebobinar, né, a fita, né? Você vai ter que aproveitar, porque é disso aqui, é daqui que vai sair sua profissão, é daqui que vai sair o seu ganha-pão, e que sai o ganha-pão da sua família, né? Vai sair o futuro dos seus futuros filhos, né? Então, olha que momento importante, né? E muitos deles, às vezes, não se dão conta. Entram também muitos novos, né? Muito cedo, alguns são imaturos, né? Tem tudo isso, né? Mas eu acho que o principal é eles perceberem a importância deste momento na vida deles, né? É um momento que às vezes chega cedo, sim, chega cedo, né? Chegou cedo para mim, né? Eu me sentia na época preparado, maduro, suficientemente adulto para encarar, mas eu sei que muitos não sentem, né? Cada um carrega a sua história, né? E é curioso, você falando tudo isso, eu percebo que talvez a forma de lidar dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos jovens, é que tem causado, tem gerado essa questão de se sentir no direito, né? Porque ele não é, como você disse, ele não é preparado para a frustração. Então, teve um caso muito curioso que o aluno, né, acabou faltando, né, várias aulas, diversas aulas experimentais, aulas em laboratório. É uma aula que você demanda de um laboratorista, de várias pessoas para montar, né, os equipamentos, de agendamento e tal. E ele havia faltado umas 2 ou 3 experiências, né? E aí ele me mandou um e-mail, professor, hoje eu vou. Será que o senhor poderia repassar todos os experimentos que eu perdi comigo? Aí eu pensei, puxa, mas... Será que ele tem ideia do que acontece por trás das câmeras, né? E aí você falando disso, é preciso mostrar que os pais, né, eles não dão conta de tudo. Não. É preciso mostrar que os pais também têm seus momentos de cansaço, de estresse, né? E talvez também falte um pouco disso para os professores também, né? Talvez a gente também precise mostrar que tudo aquilo que ele viu pronto ali foi preparado por alguém, né? Porque quando ele entra em sala de aula, né, muitas vezes está tudo pronto. Sim, né? Não tem ideia do tempo que você passa em casa preparando todo aquele material. Exatamente. Então você tem professores, por exemplo, de geologia que levam um monte de rochas, diversos tipos de rochas, põem em cima das várias mesas para trabalhar com vários grupos, né, aquelas questões, né, diferentes, né, o professor que trabalha com
dinossauros, por exemplo, que leva... Imagina ficar carregando essas pedras, leva atrás de volta. E leva os esqueletos, e leva isso, leva aquilo. O que o aluno quer no momento que ele Então, quer. o geólogo, o paleontologista, né, o professor, né, de química, que também tem todo um preparo, tem um cuidado com o material, né, no laboratório, que muitas vezes é volátil, é explosivo até. Então, aí a pessoa vem e te fala assim, será que você poderia repassar tudo? O que você responde, né? Você fica, o que deu errado? O que aconteceu aqui nesse processo de comunicação que ele não está entendendo que não é possível fazer isso? E outra coisa, ele não está entendendo que isso vai prejudicar o restante do grupo. Sim. Né? Por que ele está se sentindo no direito, né? E foi isso mesmo, depois que eu falei que não dava. Ele falou, mas eu tenho o direito de fazer todas as experiências propostas na disciplina. Eu falei, você também tem o dever de assistir todas as aulas da disciplina. Não, mas eu não pude, eu fiquei doente, eu tive problemas, né, de saúde, né, indisposição. Eu falei, acontece. É por isso que você tem direito a ter um percentual de faltas, né? Mas você tem que arcar com essas consequências, né? Então, é curioso, né, como isso tudo parece estar entrelaçado. Sim, a Roseli Saião, ela fala que quando nós bancamos a frustração dos nossos filhos, vamos imaginar que um adolescente se frustrou com alguma coisa na escola e nós vamos lá resolver, sendo que ele pode resolver, nós não estamos educando, nós não estamos ajudando as pessoas a fazer isso. E parece que esses adolescentes chegam até aí, né, com que os outros banquem as coisas que eles não deram conta de fazer. Então, se eu construo isso, eu vou requerer isso, porque lembra que nós somos regidos pela lei do prazer e do menor esforço, e se alguém fizer para mim, é o que eu quero. Então, eu espero que seus alunos recebam essas mensagens, né? Que eles ouçam esse podcast, que eles tragam esse olhar um pouco mais empático para o trabalho do professor. Porque eu sei que o seu público, né? Nós estamos falando hoje aqui do seu público, é muito diferente de outros públicos, onde que existe um grau de exigência muito grande e que são pessoas que estão também com crises de ansiedade, com crises de pânico, que estão adoecidas. O que eu vejo é que tudo aquilo que eu faço demais, que eu permito demais, ou que eu faço de menos, eu permito de menos, vai ter problema. Então, nós precisamos encontrar, sim, esse caminho do meio. Hoje, o adolescente, ele faz pouco papel empático de se perceber no outro, né? Teve um dia que eu fiz um jogo com uma cliente aqui, me veio isso na mente agora, e ela ficou surpresa, porque eu sabia de respostas do jogo muito mais do que ela, né? Como eu poderia saber mais do que ela das respostas daquele jogo? Como assim, né? Então, é um desconhecimento da necessidade do outro, da capacidade do outro, do conhecimento do outro. E aí a gente precisa, sim, criar esses espaços de, peraí, você tem ideia de como é preparar uma aula para estar aqui, né? Como é para o professor de geologia trazer todas essas pedras aqui para preparar uma aula, né? E eles estão... Você acha que tem esse espaço na universidade? Esse espaço de conversa, de trazer... É possível ter, sim. É só o professor abrir as portas, né, para ter. E é importante ter, né? É importante a gente saber que a gente está recebendo jovens hoje com realmente mais dificuldade de concentração, né? Por vários motivos. Eu acho que um dos motivos é a telinha do celular, a tecnologia, né? Ela ajuda, mas também atrapalha muito, né? Então, outro dia eu estava pensando nisso. Eu falei, a gente reclama deles, mas a gente às vezes passa por isso. Você pega o celular para pagar uma conta, olha o WhatsApp, o Instagram e desliga. Mas eu vim aqui para fazer o quê mesmo? Né? E eu parei para pensar nisso. Eu falei, poxa, imagina, eu estou passando por isso. Né? Imagina os jovens que têm muito mais redes sociais, têm muito mais amizades, né? Ciclos de amizades e relacionamentos ali naquele aparelhinho, né? Sim. Ele só não tem o banquinho para pagar a conta, né? Mas o resto é muito mais bombardeado, muito mais informação. Então eu falei, por que isso não acontecia antes, sabe, Cleusa? Aí eu pensei comigo mesmo, estava pensando com meus botões. Eu falei,
Porque antes você pegava numa enxada, você sabia para que era a enxada. Você ia lá carpir, você ia lá aparar a grama, você ia lá fazer um buraco para plantar uma árvore. Você pegava Fazer pão, como minha mãe me ensinava. você pega um martelo, você sabe que é para bater o prego, né? Você pega uma chave de fenda, você sabe que é para parafusar, né? Que é para... E aí, hoje você pega o celular, você pode fazer praticamente tudo. Você pode... Então, é um objeto, cada vez mais, né? é um objeto e que você faz tudo. Então, você às vezes fica na dúvida, eu vim aqui para fazer o quê? É natural até, né? De que você fique nessa falta de atenção, né? E aí eu fico pensando, será que isso não se confunde com diagnósticos de déficit de atenção, né? E outros diagnósticos? Às vezes, sabe, às vezes o número está maior porque por conta disso, eu fico imaginando, né? Sim. E aí você tem uma geração de jovens medicados, né? Que não conseguem dormir sem remédios para dormir, que não conseguem assistir aula sem remédios que deem atenção. E aí a gente acaba tratando a causa, né? E não... O sintoma e não a causa. O sintoma e não a causa, exatamente. E a causa, às vezes, está ali na palma da mão, né? Exatamente. Isso, neurologicamente, ela tem um efeito muito, muito complicado, porque estudos revelam que o mesmo prazer que eu tenho em estar num jogo, de estar fazendo algo no celular que me dê prazer, ela produz dopamina no cérebro, que é a mesma coisa que a dopamina injetável no corpo. Se você injetar a dopamina, você vai sentir no mesmo centro do seu cérebro, no lugar que isso vai despertar esse prazer, né? E dopamina é viciante, é maravilhosa, é incrível. E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar de onde está vindo a fonte do prazer. Ele simplesmente sente o prazer. Então, se eu posso sentir o prazer jogando ou me envolvendo nas redes sociais, eu também posso desenvolver outras coisas para trazer esse prazer. Tem um livro chamado Foco, que eu gosto muito dele, que ele fala que a primeira coisa que eu preciso é entrar em contato comigo, com as minhas coisas, para que eu me entenda, para depois conseguir entender o outro, para depois conseguir entender o mundo, estar presente no mundo, né? E quando eu paro para pensar naquilo que é meu, aí também vem aquela coisa dos limites, né? Como eu faço para trazer mais concentração, mais consciência, e que o celular não tome o foco, como disse Drauzio Varela, né? Que a gente viu, que é uma... não vou repetir o nome aqui, mas ele condena gravemente o uso do celular. Ele fala que é uma invenção que é do mal, né? Porque do mesmo jeito que ela nos ajuda, ela nos atrapalha, ela nos concentra nisso. E sim, isso produz uma desatenção do nosso cérebro, um funcionamento viciado no nosso cérebro, e que ele vai reverberar nos estudos, na sala de aula, nos relacionamentos. E aí a gente pergunta o que fazer com isso, né? Acho que a gente tem que corrigir, na verdade, costumes, né? Tem que mudar atitudes, né? Eu também estava pensando sobre isso. Eu gosto muito da área de tecnologia também, né? De desenvolver sistemas, software e tudo mais. E aí eu estava fazendo uma correlação com a memória do computador, a memória RAM, a memória principal, né? Talvez essa memória de trabalho nossa, ela não tenha capacidade de absorver tanta informação ao mesmo tempo e tão rapidamente. Então, a gente está saturando. E aí a gente, às vezes, dá aquele branco. Peraí, eu estava fazendo o que mesmo? Qual que era o meu objetivo principal? O que era? E aí a gente está tão demandado, está tão acostumado com essa carga de informações, que essa memória, que não é uma memória de longo prazo, não é uma memória como a memória afetiva que a gente tem lá da infância, dos tempos bons, é uma memória que agora, né? Que eu estou manipulando ali aquele instrumento, estou lendo aquela notícia, eu li o quê? Sobre o quê? Qual o objetivo da notícia? Você nem sabe. Por quê? Porque já saturou de repente. De repente a gente não está, como ser humano mesmo, preparado para ter essa memória de trabalho toda que demanda a tela, o celular, o computador, o tablet, enfim, né?
Então, acho que a questão mais é de a gente também se policiar, né? A gente que eu falo, porque todos nós precisamos mesmo, né? Todos nós estamos precisando, né, de se policiar. Nós vivemos o momento do excesso, né? Isso. Do excesso de permissão, excesso de informação, excesso de tudo. E de saber priorizar, né? Eu vou dar prioridade ao quê, né? Aí eu sugiro, como psicóloga, né, e tão preocupada com esses jovens nossos que estão tão adoecidos, e eu volto a enfatizar aqui, como eu enfatizei no podcast anterior, que essa juventude é a juventude do futuro, que vai ocupar as cadeiras de bancos, de grandes instituições, e é uma juventude adoecida. Se a juventude está adoecida, nossas famílias estão adoecidas. E se nossas famílias estão adoecidas, nós precisamos sentar e falar sobre isso. Então, eu entendo que existem algumas coisas que poderiam talvez facilitar. Porque você tem toda a razão. O cérebro vai ficar sobrecarregado, não vai mais ter capacidade de concentração, e isso se confunde com transtorno de déficit de atenção, em grande maioria. E fazendo um parênteses aqui bem grande, eu tive muitos clientes no consultório que vieram com a queixa que os pais diziam que tinham déficit de atenção. E, na verdade, durante todo o meu trabalho que eu tenho com os adolescentes, durante todo esse tempo que eu atendo, foram pouquíssimas as pessoas que realmente tinham déficit de atenção. A grande maioria não era. Eram essas influências externas, né? Esses excessos da internet, desses conteúdos. Tira o excesso, acaba o problema. Se você concentrar em coisas que podem substituir a dopamina, né? que produz no cérebro, as substâncias que dão o prazer. E aí eu acho que os combinados que você possam fazer nas famílias são incríveis. Tem uma cliente que eu atendo que ela fala assim, tem uma cesta na casa dela, na porta, que todo mundo entra e tem que pôr o celular aí. Pronto, acabou. Ok, vão resolver tudo, tomar banho, jantar, fazer as coisas que precisam ser feitas. Aí, vamos lá, mais meia horinha só de celular, volta o celular lá para a cesta e ninguém mais mexe no celular. Então, assim, é difícil? É muito difícil. Mas talvez seja possível de fazer algumas coisas que sejam... Não vai dizer que não vai criar conflito, claro que vai. Mas a gente tem que parar de achar que conflito é problema também. Conflito é lugar de resolver questões, de resolver situações. E não da gente evitar os conflitos, porque a gente se impacta emocionalmente. Não existe um gasto emocional no conflito. Mas é sim preciso a gente trazer outras questões, férias, né? Se liberar das redes. A gente cansa de ver pessoas na praia, né? Andando na praia com o celular na mão, ou de férias em algum lugar, né? Não tem uma parada. E o nosso cérebro, ele precisa parar. Ele precisa descansar, e descansar de tudo. E eu volto a dizer, novamente, que eu sei que eu disse isso no podcast passado, descansar não é estar na frente da tela da televisão. Ouvir uma música, andar com o pé descalço, né? Fazer algumas coisas em família, jogos em família. Na sua família é bem gostoso, né? Quando todo mundo senta, joga e brinca. Esses momentos são fantásticos e são memórias que eles vão guardar para sempre. Então, criar mais esses momentos, onde que a família toda participa, é sensacional. Tem uma atividade também que eu gosto muito, é que em família, cada semana, um vai escolher uma coisa para fazer. Por exemplo, vai escolher assistir um filme, ou vai escolher fazer uma pizza em casa juntos. E cada semana, um escolhe o que vão fazer em família juntos. Está proibido os jogos, a tecnologia. E aí isso vai ensinando eles se colocarem no lugar do outro e a criar esses momentos afetivos que são tão importantes. Porque nós, enquanto adultos, se a gente parar para pensar agora, de que você se lembra enquanto era criança? O que te marca? Ou são emoções positivas ou são emoções negativas. São as emoções que nos marcam, são os registros que nós levamos para a vida. E as emoções, elas são construídas na relação. Então, os relacionamentos é que vão produzir isso. Eu pensei aqui agora em outro ponto negativo, digamos assim, né, que a tecnologia traz para dentro dos campi, né, universitários, que é
a desinformação. Os jovens, eles se sentem hoje muito bem informados, né? Sabe de tudo. Exatamente. Eles, nesse ponto, eles se sentem adultos, ou até mais do que adultos, às vezes até um ancião, né? Tanto que ele sabe, não, porque eu vi. Você ouviu aonde? No YouTube, né? Eu vi em tal lugar, né? Um influencer que falou, né? E aquilo é tomado pelos jovens, né? Pelos nossos jovens como a verdade, né? Então, outro dia eu lembro que eu fui questionado pelo meu filho que eu não tinha lugar de fala para estar discutindo sobre um determinado tema. E aí eu falei, mas por eu não ter lugar de fala, eu não posso falar? Então não é lugar de fala, é lugar de cala, né? Mas ele estava se referindo a que você não poderia falar se você... Sobre, por exemplo, preconceito racial, sobre... Porque racismo, você não é negro, você não pode falar do preconceito, porque eu não sofro preconceito, afinal de contas, né? Porque eu sou branco e tudo. Então, eu acho muito importante que exista um lugar de fala para dar, na minha opinião, né? E aí foi o que eu ponderei. Eu falei, o lugar de fala é para dar fala a quem não tinha, né? Ou quem não tem fala, né? Para algumas minorias que, de repente, nunca foram ouvidas. E que são as que deveriam ser ouvidas em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas não significam que os outros personagens, os outros partícipes não possam também colaborar na discussão, né? Com toda certeza. Porque a gente vive numa sociedade, e essa sociedade é interagente, né? A gente interage com pessoas, né, de diversas cores, credos e crenças, né? Então, acaba que, às vezes, o conceito que vem do influencer ou da rede social, ele vem deturpado. Sim. Ele vem sempre muito superficial, porque ele não veio de um debate, de uma discussão. Veio de alguém que você nem conhece, né? Você nunca viu. E você não sabe de onde ele ouviu aquilo, ele pode estar replicando, né? E aí vai replicando aquela história do telefone sem fio, chega lá na ponta de um jeito totalmente deturpado, diferente do que é na origem, né? Então isso é muito problemático, né? E aí Aí você chega, né, em sala de aula com alunos com muitos conceitos errados sobre ciência, sobre o universo, né? Porque viram no chat GPT. Porque usaram, às vezes, a IA de forma incorreta, ou porque a IA realmente, a inteligência artificial, deu uma resposta incorreta e ele acreditou, ou porque ele acreditou no influencer brother, camarada, que é um cara super inteligente, afinal de contas ele ganha milhões no YouTube, né? Sim, então é comércio. Então, tem esse ponto também, né? O que a gente precisa entender enquanto adolescente é que a adolescência é o segundo ponto de diferenciação do eu. Nós temos a primeira diferenciação do eu, que ocorre entre 2, 3, 4 anos, mais ou menos, que é o momento onde que eu me percebo enquanto ser apartado da minha família, né? A criança, ela percebe o primeiro momento, que é esses momentos de crise, de birra, que a criança tem lá entre 2 e 3 anos, porque ela começa a se perceber como um ser que não é grudado, não é colado a uma mãe, a um pai. E isso é assustador, causa muita aflição para a criança, né? E aí ela vai se rebelar de certas formas. Mas passa. Em seguida, quando ela consegue se estruturar. Quando nós chegamos na adolescência, nós vivemos a segunda diferenciação do eu, que é eu me perceber sem a influência do meu pai e da minha mãe. E eu começo a validar muito mais aquilo que é externo do que aquilo que é interno. Então, isso é natural. Essa conexão com aquilo que é externo. Ok, mas e o que eu vou fazer com isso? Não, eu não vou deixar a minha filha acreditar que a influencer sabe muito mais sobre mim, sobre aquilo que eu devo ou não fazer. Não é isso. A gente trazer reflexões. Na adolescência é o momento de conscientização dos eventos, dando certa liberdade para que eles pensem, que eles ajam, né, acolhendo essas necessidades que são tão importantes, porque a diferenciação do eu é importantíssima para o desenvolvimento humano, até mesmo para você se tornar um adulto que você passou por esse lugar e depois ele volta para casa, ele volta a ter essa conexão mais respeitosa com a família e validando mais aquilo que é da família, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É lógico que ele pode
muitas coisas, porque é o grupo que vale mais, a verdade do grupo, a verdade do externo e não do meu pai. Mas se eu não desistir, se eu ficar ali dizendo para o meu filho, que é muito cansativo, e eu sei que para os pais isso é muito cansativo, eu continuar presente. Falar, não, meu filho, não é bem assim. Olha, esse influencer está falando isso. Mas vamos pensar aqui juntos, será que é isso mesmo? Vamos refletir? É trazer debates sobre isso. E dizer com toda a segurança. Eu acho que os pais precisam bancar esse lugar de saber e de autoridade, que é diferente do autoritarismo, a gente sabe. Mas o pai sabe mais que o filho, sim. Inclusive o que é melhor para ele, de segurança, de educação. Ele sabe que aquele influencer está ali por causa do comércio. Então o filho talvez agora ele não dê valor para você, mas lá na frente ele vai dar. Lá na frente ele vai refletir, ele vai pensar um pouco mais sobre isso. Sabe? E aí é a hora que ele volta para casa. Mas como é que ele vai voltar para casa? Se ele sabe que lá na casa teve essa construção desses valores, desses conceitos, dessa conversa, dessa conexão. Se não teve, é mais fácil ele ir para o mundo sem fazer esse retorno. Não sei se fica claro alguma coisa, se tem dúvidas quanto a esses processos da adolescência. Sempre vai ficar um monte de dúvidas, né? Eu acho que isso é um universo, né? Sim. A ser tratado, não dá pra gente tratar aqui, né? Todas as minhas dúvidas nesse podcast tão breve, né? Sim. Quem sabe a gente não faz outro, né? Com mais dúvidas aí. Com mais dúvidas. Novas novidades vão surgindo no mercado, né? No mercado adolescente, a gente vai anotando as dúvidas, vai anotando os pontos, né? Que a gente considera mais importantes. Sim. Os meus clientes chegam no consultório em busca de respostas e saem com muito mais dúvidas do que entraram com muito mais questões, né? Então, esse é um processo. Bom, nós já estamos aqui quase chegando no final do nosso podcast, né? E eu gostaria, assim, de te ouvir um pouco sobre que mensagem você poderia deixar aqui para os seus filhos, para os seus alunos, para os pais que passam pelas mesmas situações, né? Que mensagem você gostaria de deixar aqui para a gente? Eu acho que a mensagem é tomar a rédea, né? A gente está falando aqui de adolescência tardia, mas depois dos 18 a gente sabe que já é considerado adulto por muitas, né? Então tome a rédea, mude de atitude, né? E aproveite esse tempo importantíssimo, que é dos 18 aos 22, 23, que é o tempo da formação, né? Típico, né? Que pode ser diferente para uns ou para outros, mas aproveite, né? Mude de atitude, né? Se você está com problemas de aprendizado, de concentração, né? Está com problemas de ansiedade, procure diversificar suas atividades, né? Então, às vezes a ansiedade resolve com um passeio na natureza, né? Com um banho de rio, né? Com um pedal, com uma corrida, com uma atividade esportiva, né? O problema de falta de memória ou concentração, com menos tela, né? Com mais tempo para você fazer o que gosta, ouvir a música, né? Então, acho que essa é a mudança de atitude, não se colocar num papel de vítima, né? E se tratar como doente, né? Porque é muito disso que a gente tem visto, né? Medica, né? Se sente, né, no papel de vítima e quer que o entorno mude em volta dele para acolher, né, muitas vezes essa dificuldade que se tem, né? E a gente sabe, dificuldade todo mundo passa. Sim, e elas são boas, né? Não é ruim. E elas servem para o nosso crescimento, mas é importante superá-las, né? Se esforçar para superá-las. Essa é a minha modesta visão de como eu estou vendo, né, com certa angústia, eu confesso, né, os meus jovens e queridos alunos entrarem nas universidades, né? Então, esse é o recado. Bacana, obrigada. Olha só, eu fico aqui, a minha mensagem final hoje é desse movimento, é de fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Eu costumo dizer que o conhecimento é a única coisa que nós temos, que de fato é nossa. Eu costumo brincar com os adolescentes que eu falo, eu posso arrancar sua orelha, arrancar seu dedo, arrancar seu cabelo, arrancar seu olho, tudo. Eu posso tirar tudo de você, mas eu não tiro esse conhecimento. O conhecimento é precioso. E ele é uma bagagem que deveria nos encantar,
nos estimular a querer conhecer, saber mais, aprender, e aprender com quem está ensinando, com quem está aprendendo, ali pronto com o conhecimento para eles. Então, se abrir para isso e sair, sim, desse lugar de vítima. Ninguém vai fazer a prova para você. É você que tem que fazer a sua prova. E a mesma coisa as emoções. Nós não resolvemos a emoção de ninguém. De ninguém. A pessoa resolve a própria emoção com a ajuda de alguém, com o suporte de alguém. Mas se eu não mudar aqui dentro, não vai mudar nada. Então, nada muda se você não muda. Essa construção que nós temos, que é um orgulho ser passivo e deixar que os outros façam por mim, tem que mudar. Eu tenho que mergulhar com a minha atitude, com a minha ação, com aquilo que eu tenho de conteúdo. Mergulhar, porque aí sim vai ter valor. Eu não posso achar que é valoroso eu ter uma nota 10 com alguém que fez um trabalho para mim. E não aquilo que eu fiz, que eu produzi com a minha capacidade. Mesmo que eu tenha tirado 3, é muito melhor um 3 que eu tirei pelo meu esforço do que um 10 por alguém que fez para mim. Então, eu acho que mudar esse lugar, né? Despertar isso, que é maravilhoso aprender, é encantador aprender, e não ruim o desagradável, o cansativo. Enfim, quero te agradecer muito, muito, muito por esse momento, por você estar aqui nesse podcast, nesse nosso podcast, trilhando esse caminho. Eu que agradeço a oportunidade de trazer minhas dúvidas aqui, colocar algumas ideias. E lembrando aos nossos telespectadores que esse canal está aberto, que podem mandar sugestões, perguntas, dúvidas, participar deste momento, que você é muito bem-vindo. Esse espaço é construído para você estar aqui conosco, nessa egrégora, nesse lugar que a gente busca para ajudar um pouquinho os nossos adolescentes. Muito obrigada a todos.